Exercício 1, né? Calcule a somatória abaixo. Então tá. A questão diz o seguinte: 4 mais 10, mais 16, mais etc. Né? Mais 1066, mais 1072, mais 1078. Beleza. Ó, para resolver uma soma destas, né? Um somatório destes, o que é necessário? Tem que ter em mente algumas coisas. Primeiro, qual é a diferença de um número para o outro? Qual é a diferença de um número para o outro? Alguém sabe me dizer? 6. A diferença é 6. 6. Então, do 10 para o 4, você tem uma diferença igual a 6. Do 16 para o 10, também uma diferença de 6. E assim sucessivamente. Você supõe que os números que estão aqui ocultados aqui pelos 3 pontinhos, né, estão ali implícitos ali, eles também têm essa mesma diferença. E continuando até chegar a 1066, o 1066 em relação ao anterior a ele, que é o 1060, também tem uma diferença de 6. E depois 1072, uma diferença de 6. E por fim, o 1078, uma diferença de 6. Essa diferença de 6, nós denominamos, né, chamamos aqui, para fins de entendimento da parte de vocês, para vocês entenderem melhor, né, chamamos de passo. Foi assim? Né? Então, o passo, ou seja, o quanto que eu preciso de um número para chegar em outro Desculpa, professor, eu falei que ele tinha que pedir pra ti, ele disse que não sabe falar, e daí ele ficou assim. Ah, tem problema? Eu falei assim. Não, mas não precisa pedir para mim. Basta, é suficiente. Eu prefiro que eu sou professora. Eu sei que Não, mas você é professora dele também, claro que sim. eu prefiro Não. que pra ti. Pode. Obrigada. Ah, sem problema. Daí fala, Teodoro. Eu posso fazer daqui a pouco. Tá, mas deixa eu explicar aqui. Aí no finalzinho a gente pergunta. Tá? Então o passo aqui é 6, né? Que é o sinônimo que eu quero dar para a diferença de um número para outro. Beleza. Mas o que eu preciso também disso tudo, pessoal? Eu preciso de uma coisa. Ó, saber a quantidade de números que tem nesse somatório, que tem nessa soma. Certo? Sim. Eu preciso saber disso, senão não terei a resposta correta. Se eu achar que qualquer... não, tem 100 números. Mas 100 números é a quantidade correta? É 200? É 20? Enfim, eu preciso calcular isso. Alguns somatórios, a soma a quantidade de números é evidente. Por exemplo, somar 1 mais 2 mais 3 e etc. até, digamos, 20, né? 18, 19 e 20, aqui está evidente que é 20 números. Não precisa de cálculo. Por que é evidente? Porque a diferença de um número para outro é 1. E começa pelo próprio 1. Né? Aí fica fácil. Mas nem sempre é assim. Então, o que eu preciso? Preciso pensar numa estratégia, pensar numa forma de calcular a quantidade de números. Uma das formas de calcular a quantidade de números, uma forma de calcular, né, é a seguinte: é você usar, isso aqui é uma regra, tá? Uma regra. Quando eu digo regra, ela é usada em situações como esta. Sempre. Ela não é variável. Ela se mantém. Ela é imutável. Então, qual é a regra? Você pega o último número menos o primeiro número. Tá? Estou colocando abreviado, tá bom? Dividido por quanto? Dividido pelo passo, que é a diferença de um número para outro. E depois soma 1. Nós já fizemos isso? Sim.
Sim. Tá. Então, nesse caso, quem é o último número? 1778. 1078. Menos quem é o primeiro número? 4. O primeiro número é 4. Vamos dividir por quanto? 6. Vamos dividir por Seu. 6, que é o passo. E depois de realizar essa divisão, subtração e divisão, nós somaremos 1. Beleza. Vamos lá. 1078 menos 4, 1074. 72. Dividido por quanto? 6. Por 6. E depois soma 1. Estou fazendo por partes aqui, tá? Eu não estou pulando etapas aqui, fazendo por partes para ficar claro da onde está saindo cada valor. Certo? Como está surgindo cada valor. Continuando. Então, 1074 dividido por 6. Vamos calcular aqui ao ladinho. Mil e 74. Dá para ver o azul? Dividido por 6. Eu consigo dividir o 10 por 6? Sim ou não? Não. Claro. Claro que sim. Vai ter resto, mas dá para dividir. Cabe uma vez o 6 em 10 e sobra. Sobra quanto? Sobra 4. Bom, agora eu baixo quem? Baixo 7. 47 dá para dividir por 6? Sim. Claro que dá. Quanto que dá? Vai dar. Quantas vezes o 6 cabe em 47? Quantas vezes 6 cabe em 47? 7. 7 vezes. 7 vezes 6? 42. 42. Diminuindo? 5. E aí você ainda baixa o 4 para finalizar. 54 dá para dividir por 6? Sim. Que dá quanto? 9. 9 é 6. 54. Zerou. Tem mais alguém para baixar? Não. Finalizou. Então, o resultado da divisão é 179. Mas só a divisão. E devemos somar 1 ainda. 179 mais 1? 180. 180. Nós temos 180 números. Aonde está esse 180? Aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Deixa eu pagar aqui. Aqui nós temos 180 números. Isso é importante. Ter o total de números é extremamente importante. Tá? Vou subir um pouco mais. Uma vez que você tem o total de números, eu pergunto para vocês. Para eu começar a fazer o cálculo de quanto que é o total, né, do somatório, qual é a soma do somatório, eu pergunto, o que é necessário fazer? Tem uma segunda etapa aqui. É encontrar o total de somas. Total de somas. É o número de números dividido por 2. É o total de somas de pares de números. Total de pares de números. Vamos fazer um par de número aqui. Vamos fazer um par de número aqui. Um par não, alguns. Deixa eu enquadrar aqui, ó. Vamos enquadrar aqui. 4 mais 1. Tá. Qual é o primeiro par de números que eu vou somar? Vou adicionar. Qual é? Exatamente, o 4 mais o 1078. Vamos escrever isso. 4 mais 1078. Isso dá quanto? 1082. Tranquilo.
né? Isso aqui forma um par. Essa adição, ela usou dois números. Gastou dos 180 dois números. Então eu tenho já o primeiro par, né? Par de números. Agora eu tenho um segundo par de números. Tem o 10 mais 1072. Então 10 mais 1072. 1072. Que dá quanto? 1082. Depois, eu teria quem? 16. Eu teria ainda o 16. 16 mais 1066. Então, vamos lá. 16 mais 1066. Que somando 1082. 1082. E assim sucessivamente. Concordam? Sim. Tá. Veja que eu gastei aqui agora. Vamos usar essa palavra, gastei, né? Eu gastei aqui 6 números. Quem? Eu gastei aqui o 4, o 1078, o 10, o 1072, o 16, o 1066. Eu usei 6 números. E ao usar 6 números, formando pares de números, eu construí quantos pares de números? Construí quantos pares até agora? 3. Ou seja, 6 dividido por 2. Eu obtive 3. 3 pares de números. Acontece que esses 3 pares de números correspondem também à quantidade de somas iguais. Quais são as somas iguais? Somas de mesmo valor. 1082. Mesmo valor, sempre. É uma soma constante. O que é constante? Aquilo que não varia. Constante, né? Então, o 1082 é o número que vai ser repetido ao fazer a soma de pares de números. Quantas vezes? Bom, para isso, eu tenho que lembrar o seguinte: se são 180 números, e desses 180 eu vou formar sempre soma com 2 números, quantas somas eu vou ter? Né? Eu vou ter o total, que é o 180, isso aqui é importante, o total sempre desses números, 180, ó. Como eu estou separando estou criando aqui grupinhos vamos falar assim, né? Grupos de somas, né? Isso aqui é um grupinho de uma soma, isso aqui é outro grupinho de outra soma, um outro grupinho de outra soma. Estou fazendo quantos grupinhos de soma de 2 números? 90, porque eu estou usando para cada soma 2 números. Então eu vou dividir por quanto? Sempre o total dividido por 2. Total de quê? De números. Sempre dividido por 2. E isso dá 90. Então eu vou ter aqui, ó, 90 números iguais a 1082. Então seriam 90 multiplicado por quê? Por 1082. Agora vamos fazer a multiplicação. Até aqui alguma pergunta? Vamos fazer a multiplicação. Vou dar uma subidinha aqui. Vamos lá. 1082 vezes 90. Ora, multiplicar por 0 é sempre 0. Concordam? Sim. Se eu multiplicar por 0, que é unidade, o resultado ele deve manter-se na coluna da unidade, não é verdade? Né? Então, 2 vezes 0 é 0, que permanece na coluna da unidade. Onde é que está a coluna da unidade? Essa é a coluna da unidade.
Ficou um pouco torto. Aqui, ó, essa é a coluna da unidade. Multiplicar por unidade tem que cair na unidade. Quando eu multiplicar pela dezena depois, aqui é dezena, ó, coluna da dezena, o resultado tem que cair na dezena. Tá, vamos lá. Então 2 vezes 0 é 0, 8 vezes 0, 0, 0 vezes 0, e 1 vezes 0. Tá. Agora é a vez de quem? Multiplicar o 9. O 9 quem é? O 9 é dezena. Ao multiplicar o 9, que é dezena, o resultado deve manter-se na dezena, para começar, né? Ele começa na dezena. Então vamos lá. 2 vezes 9, 18. Aí vai para as nuvens aqui, né? Vamos lá. 9 vezes 8 vezes 9, 72. Mais 1, 73. Aí sobe 7. Foi 7 para as nuvens. 0 vezes 9. 0. Mais 7. 7. E você tem que manter, tá, os números alinhados. Aqui não ficou muito bem. Aqui, vamos botar aqui. Manter eles alinhados, tá? E por fim, 9 vezes 1, que é 9. À medida que você vai multiplicando, você vai indo com os números para a esquerda, claro. Agora vamos somar. Baixa quem? Baixa o 0 de uma vez, né? Aqui, 0. Tá. 0 mais 8? 8. 0 mais 3? 3. 3. 0 mais 7? 7. E 9. 97.380. Então essa soma deu 97.380. Você multiplicou o 0. Hã? Não, eu entendo que ali quando a multiplicação de dois números você faz primeiro o número primeiro e depois o próximo, mas pra que multiplicar o 0? Pô, porque eu quis. Eu poderia omitir o 0 e depois acrescentar no final. Nossa, deu a folha toda. Dá uma pontinha bem considerável, de certo modo, né? Pelo menos na minha folha. Meu Deus, não diminui. Aqui, ó. Tá. Diminuindo um pouquinho a tela, né? Eu quero tirar a prova disso. Como é que eu vou tirar a prova disso? Essa parte aqui eu não vou cobrar de você jamais, né? Mas aí como já apresentei para vocês como funciona, vamos ver como é que ficaria esse somatório aqui lá no Python. no Python. Vamos lá. Vamos abrir o Python rapidinho, aproveitando. Hã? Eu errei o nome falando Python. É. Aqui, né? Abriu. Fala. Já? Vai. Vamos ver então. Vamos mudar aqui alguns valores, né? Aqui, aquele somatório começa do 4. Ele vai até 1078, não é verdade? Sim. Então aqui eu preciso que ele vá até 1078. 1084. 1084. E ele vai sempre incrementando de 6 em 6, aumentando de 6 em 6. Incrementar é somar em cima, tá? Bom, agora vamos ver. Aqui ele vai, nesse print I, vai mostrar o valor do número que está no somatório. Aqui ele vai somando de... Aqui eu vou tirar essa linha aqui, não precisa essa linha. Eu quero só o resultado, né? E aqui a soma, né? Vou tirar esse J aqui. Tá. Aqui, a soma aqui começa com 0. Vamos tirar esse J0 aqui também. Então a soma começa do 0. 0 mais I. Quem é o I? O I é 4, porque é o primeiro valor da faixa de valores, né? Do range aqui. Do range. Então 0 mais 4 dá 4.
Peraí, você tá usando a resposta pra usar tipo. Eu vou somar diferente aqui. Daí, 0 mais 4 é 4. Aí volta de novo, aí próximo valor qual que era? Era o 10. 10 mais 4, 14. Vai somando, né? E vamos ver quanto é que dá no final. Vamos executar essa brincadeira. Vamos ver se dá certo. 97.380. Vamos verificar lá, vamos lá. Ó, fechou. Ó, aqui, ó, 97.380. Peraí, dá pra fazer com qualquer soma de Gauss? Qualquer coisa. Então olha só basta tu colocar os valores iniciais e finais aqui, ó, e de quanto em quanto aumenta. Então olha aqui, vamos ver se está tudo certinho os números, ó. 1078, o 1072 que aparece, né? Vamos colocar aqui do ladinho, ó. Vamos colocar aqui do ladinho. Certo? Ó, o 1078 tá ali, 1072, 1066 e o anterior a 1060. E assim, vamos colocar aqui no topo. Deixa eu botar aqui topo. Ele mostra cada um dos números e no final ele mostra o. Ah, coisa. Peraí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pra ele ficar no topo, ó. Ele não sair quando eu mexer. Tá, ó. Tá mostrando todos os números que não aparecem na soma, né? Todos 180 números. Todos 180 números, exatamente. Ó. E começando pelo 4. O 4 aparece, o 10, o 16 e depois fica ocultado o restante. Do 22 para baixo aqui, ó, né? Do 22 até, vamos ver, até aqui, ó, até o 1060 não aparece. É o que fica ocultado em 3 pontinhos, certo? No resultado final, 97.380. É isso aí, né? Pouquinhas linhas aqui, que já falei para vocês mais ou menos como funciona. Você consegue também calcular de uma forma eficiente, rápida, né? O computador faz isso rápido. Mas para nós tem que ser de uma forma diferente. Alguma perguntinha, pessoal? Então podemos aqui encerrar aqui, né?